Meus irmãos, abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Até agora falamos sobre a morte, sobre a ressurreição de Cristo. Queremos meditar nesse texto bastante conhecido, que trata no contexto do dia da ressurreição de Cristo, os discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, do 13 até o 35. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam com que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer que tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a respeito consta em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando-lhe o pão, o abençoou, e tendo partido, lhe disse. Então lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Feche os olhos, ore o Senhor mais uma vez, peça que Deus fale ao seu coração nesse instante, peça ao Senhor para falar de uma forma especial ao seu coração, trazendo luz, entendimento e aplicação sobre a sua vida.
Pai Santo, mais uma vez nós oramos ao Senhor, Pai. Nós já oramos em gratidão, já lemos a Tua palavra, já cantamos ao Senhor nessa noite. E pedimos, ó Pai, que agora o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, de uma forma especial, abrindo o nosso entendimento, a nossa mente, os nossos corações, para não só aprendermos mais uma porção da Tua palavra, mas aplicá-la em nossas vidas, ó Pai. Sermos transformados, moldados, ó Deus, crescer diante do Senhor. Que os nossos corações, os nossos ouvidos possam estar receptíveis a ouvir o Senhor falar de uma forma especial aos nossos corações nessa noite. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Nós vivemos numa geração cheia de fake news. Se você tem redes sociais e já abriu por diversas vezes durante o dia, provavelmente você se deparou com várias fake news, as falsas notícias sobre vários determinados assuntos. Segundo pesquisa, 90% dos brasileiros admitem ter acreditado em fake news, em falsas notícias. 8 a cada 10 brasileiros já deu credibilidade a notícias falsas. É impressionante a capacidade que nós temos de acreditar em narrativas e não em fatos. É impressionante como que nós demos mais credibilidade àquilo que é inverdade do que de fato aquilo que é verdade. Assim foram com os discípulos descritos no texto. Eles sabiam da verdade, eles ouviram a verdade, eles caminharam com a verdade, mas preferiram acreditar nas fake news, preferiram acreditar que Jesus não havia morrido, ou que se houvesse morrido, ele permanecia morto, ou que as mulheres erraram o local onde Jesus estava ali, o seu corpo. Às vezes é mais fácil acreditar naquilo que a nossa mente é capaz de entender diante da circunstância. Por isso, eles desolados diante daquela experiência, no domingo da ressurreição, eles estavam a caminhos de Emaús, um lugar distante de Jerusalém, cerca de 12 quilômetros, andando no caminho cheio de desilusão, com os corações apertados, com incredulidade, com desesperança, com aquele sentimento do fracasso, com aquela ideia de acreditar naquela falsa notícia, sem entender muito o que estava acontecendo, e diante daquele caminho, que era o domingo da ressurreição, depois de passarem 3 dias do silêncio sombrio, 3 dias pelos quais os corações estavam despedaçados, e esperando então o que poderia acontecer agora, uma vez que o Messias havia morrido, e diante daquele contexto, eles haviam perdido seus sonhos, estavam um pouco sem rumos e sem respostas. Diante desse contexto que nós acabamos de ler, eu gostaria de tratar esse tema, o caminho da esperança. Mas antes desse caminho da esperança, nós percebemos que nós temos o caminho da desilusão, que dá dos versos 13 até o verso 24. Os 2 discípulos que estavam trilhando, eles estavam trilhando o caminho da desilusão. Porventura conversando ali um com o outro, dizendo, olha, o nosso mestre morreu, já são 3 dias, nós não temos notícias exatas daquilo que estava acontecendo. Muito embora eles ouviram que as mulheres haviam testificado que Jesus não estava ali, muito embora eles viram e ouviram que outros discípulos testemunharam acerca de Jesus, mas eles estavam no caminho da desolação. Eles estavam voltando para Emaús com os corações entristecidos, com os corações despedaçados, porque aquilo que eles estavam presenciando ao longo dos 3 anos, andando com Jesus, vendo milagres, vendo paralítico andar, vendo grandes coisas acerca do mestre, e o seu mestre estava morto, segundo os corações deles. Eles ainda não estavam entendendo tudo o que estava acontecendo. E será que você que está aqui nessa noite, talvez não tenha tido esse mesmo sentimento dos discípulos no caminho de Emaús? Talvez você tenha trilhado o caminho do Senhor. Aliás, o caminho da religiosidade. E às vezes você não tem percebido
o quanto Cristo pode fazer a diferença na sua vida, o quanto dessa ressurreição tem moldado e transformado a sua vida, transformado o seu pensamento, transformado as suas ações. O que nós aprendemos aqui nesse caminho da desilusão é que saber coisas a respeito de Jesus não significa conhecer Jesus. Se você observar bem o texto, ele diz no versículo 13, naquele mesmo dia, ou seja, no dia da ressurreição, domingo, 2 deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, percebo que eles não só estavam falando acerca da crucificação, de todo o desfecho, de tudo aquilo que aconteceu com Jesus, mas muito provavelmente conversando sobre todas as coisas que havia acontecido na vida deles. Talvez sobre a morte de Cristo, sobre a crucificação de Cristo, sobre toda aquela situação sombria. E talvez eles pensassem, nós fomos enganados, esse Messias não era real, nós fomos enganados durante esses anos todos, vivemos uma grande farsa, vivemos uma grande fake news da história. Esses discípulos que presenciaram grandes milagres e prodígios de Jesus, que conheceram Jesus, que andaram Jesus, não conhecia verdadeiramente esse Jesus. Ao ponto, como diz o versículo 15, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Ou seja, eles conversavam acerca de Jesus, eles andaram com Jesus, eles estavam desiludidos diante daquilo que estava acontecendo, e Jesus se aproxima ao lado deles. E mesmo assim, eles não conheceram ou reconheceram Jesus. Saber coisas sobre Jesus não significa conhecer Jesus. Saber versículos sobre Jesus não significa necessariamente conhecer o próprio Cristo. Decorar textos e mais textos não significa conhecer Jesus. Ler a Bíblia toda, todos os anos, não significa conhecer Jesus. Conhecer os símbolos de fé, a constituição da igreja, não significa conhecer Jesus. Ler a Bíblia toda, decorar versículos, frequentar cultos, presenciar milagres, não significa que você conhece a Jesus. Porque esses discípulos presenciaram sinais e prodígios, andaram com Jesus, ouviram do próprio Cristo que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E eles estavam na estrada da desilusão, no caminho da desilusão, sem acreditar naquilo que estava acontecendo. Percebo que eles andaram com Jesus, mas não conheciam Jesus de fato. Quantas pessoas frequentam a igreja há anos, mas ainda não conheceram Jesus de verdade? Se apegaram apenas a rituais, a dogmas denominacionais, às vezes está preocupado muito mais com todas as circunstâncias do que com a própria palavra de Deus. Porque esses discípulos presenciaram milagres, curas, viu a multiplicação de pães e peixes, viu a cura de paralíticos, de cegos. E mesmo assim eles não conheceram Jesus, mesmo assim eles estavam desolados diante desse caminho. Mesmo assim eles estavam discutindo acerca do que havia acontecido, daquela situação sombria. Mas diante daquela situação, Jesus, ele se aproxima do lado desses discípulos e começa a fazer algumas perguntas a eles. O fato é que esses discípulos que andaram com Jesus não conheciam Jesus de verdade. E aqui nós temos o perigo da cegueira espiritual. O versículo 16 diz assim, os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Como é que pode? Você parou para pensar, você no lugar desses 2 discípulos no caminho de Emaús, que andaram com Jesus, que viu grandes coisas acerca de Jesus? É claro que esses discípulos que não eram os apóstolos, mas eram discípulos que andavam com Jesus. Perceba que o texto fala que seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Os olhos físicos abertos, mas os olhos espirituais
fechados para entender a mensagem do Evangelho. Às vezes, nós somos assim, não conseguimos enxergar o óbvio do Evangelho. Nós lemos a Bíblia, nós relemos a Bíblia, nós vimos a culto após culto, nós estamos, às vezes, diante de uma escola dominical, de estudos doutrinários, mas isso não tem mudado e moldado os nossos corações. Você enxerga com os seus olhos físicos, mas os seus olhos espirituais estão cegos, porque você não consegue enxergar aquilo que a ressurreição de Cristo traz sobre as nossas vidas. Nós preferimos enxergar as circunstâncias, nós preferimos olhar ao nosso redor, nós preferimos acreditar na filosofia do mundo, nas fake news do mundo, mas nós não temos condições de entender a premissa, essa verdade tão sublime. Mas por que eles não enxergaram? Talvez a resposta esteja aí no versículo 17. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Às vezes, as preocupações e as tristezas das nossas vidas nos impedem de enxergar Deus em nossas vidas. Via de regra, são os momentos que nós nos sentimos mais sozinhos diante das desilusões, dos problemas, das aflições, daquilo que acontece em nossa vida. E aí nós permitimos que a tristeza, que as preocupações, isso tire a nossa visão espiritual e o entendimento da palavra de Deus, que existe um Deus soberano, um Deus provedor, um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que caminha ao nosso lado. Porque esses discípulos permitiram que as preocupações e a tristeza do luto de haver perdido o Messias cegasse o entendimento deles. E às vezes, diante das circunstâncias adversas, nós temos dificuldade de enxergar o óbvio. Perceba que eles haviam ouvido falar que Jesus não estava no túmulo. Que o versículo 22 diz o seguinte: é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão dos que disseram as mulheres, mas não o viram. Eles andaram com Jesus, eles viram milagres acontecer, eles tinham o relato dessas mulheres, eles tinham os relatos dos discípulos, mas preferiram não acreditar na verdade. E por isso que eles estavam trilhando o caminho da desilusão. Por isso que eles permitiram que as circunstâncias que estavam à sua volta cegasse o seu entendimento espiritual, permitindo que essas circunstâncias, que a tristeza do coração não fizesse enxergar aquilo que estava explícito sobre os olhos e sobre o entendimento deles. Às vezes nós somos assim, permitimos que as circunstâncias das nossas vidas seguem o nosso entendimento. Permitimos que a tristeza, as dores, as desilusões, os nossos problemas, o luto, não nos permitem enxergar Cristo em nossas vidas. Não permitem enxergar que esse Cristo que ressuscitou ao terceiro dia está sentado à destra do Deus Pai, que diz que tem as 7 estrelas em tuas mãos, que anda no meio dos 7 candeeiros, que está presente aqui nessa noite, mas o seu ceticismo, a sua racionalidade não permite você enxergar isso. Porque você permite que as circunstâncias falem mais alto do que a verdade. Você permite que todos os seus problemas não permitam você enxergar Cristo em sua vida. A tristeza às vezes distorce nossa visão e nos faz parecer que tudo está perdido, tudo está errado, que Deus se esqueceu de nós. Quantos de nós já caminhamos assim com os corações abatidos, entristecidos, vendidos por aquelas situações, porque nós não conseguimos enxergar Deus em nossas vidas. Mas o versículo 17 diz o seguinte: então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhas?
eles pararam entristecidos, nos mostrando que essa preocupação nada mais é que antecipação do sofrimento. Tristeza, o sofrimento do hoje. E às vezes a gente permite que essas preocupações, essas antecipações do sofrimento do amanhã, tragam essa nuvem espessa sobre as nossas mentes, fazendo com que a gente não enxergue a providência de Deus, que Cristo é um Cristo ressurreto, que transformou a nossa vida e que continua cuidando das nossas vidas. Somente o Cordeiro Pascal pode tirar essas preocupações da sua vida e do seu coração. A preocupação e a tristeza, elas podem te tornar tanto quanto ofensivas. Observe comigo o versículo 18, diz assim: porém, talvez o mais bocudo deles, chamado Cleópatas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tende estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Vamos combinar aqui só eu e você? Eu e você no lugar de Jesus, falo assim, é agora que eu vou responder esse rapaz aqui mal educado. E Jesus, com toda a paciência, perguntando, querendo ouvir da boca deles aquilo que eles tinham para falar. Às vezes, a tristeza e a preocupação tornam-nos mais ofensivos. Muito das nossas falas agressivas são resultados de corações entristecidos. São resultado de não enxergar um Deus que tem cuidado de nós todos os dias. Muito das nossas agressividades, da maneira com que nós agimos, é a falta de entendimento daquilo que Deus pode fazer nos nossos corações. Via de regras, essas atitudes destemperadas são resultado de angústias do coração. Mas observe a palavra de Jesus. Jesus simplesmente responde assim: mas quais coisas vocês estão falando? Jesus, com toda bondade, com toda simplicidade, caminhando ao lado deles, com toda paciência, com toda longanimidade, trazendo justamente eles, para eles refletirem acerca daquelas coisas. Mas sim, em primeiro lugar, nós temos esse caminho da desilusão. Em segundo lugar, nós temos o caminho da esperança, dos versículos 25 a 32. Aqui nós temos essa mudança total na vida deles, da desilusão para a esperança no coração. Jesus transformou a desilusão do coração desses discípulos em esperança de vida. Jesus transformou o medo que estava assolando os corações em verdade. Jesus transformou essa tristeza num novo começo. Jesus pacientemente caminha com eles. E ele fala na parte do versículo: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Além de Jesus perguntá-los de quais coisas eles estavam conversando, Jesus começa a discorrer e percorrer todas as Sagradas Escrituras, fazendo com que eles abrissem os olhos e o entendimento. Jesus começa a expor as Escrituras aos corações desses discípulos que estavam entristecidos. Jesus abre os olhos deles, Jesus reacende a esperança. Talvez Jesus começasse por Moisés, falando ali quando foi inaugurada a Páscoa no Egito, antes da 10ª praga, mostrando que aquele sangue nos umbrais apontava para o próprio Cristo. Talvez Jesus explicando que o Cordeiro apontava para o próprio Cristo. Talvez Jesus aqui estava explicando que o tabernáculo apontava para Cristo, que a figura sacerdotal apontava para Cristo. Talvez Jesus citasse o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Talvez Jesus citasse Isaías 53, como nós acabamos de cantar aqui. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, nós que reputávamos por aflitos, ferido de Deus o oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como ofensa pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Talvez Jesus citasse o Gênesis 3,15, que é o próprio evangelho,
falando que dela viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Talvez Jesus citasse o Salmo 78, Zacarias 9, Isaías 9, o Salmo 69, o Salmo 16, Miqueias 5. Talvez Jesus passasse por todos os textos que apontavam para ele. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, o que está faltando para vocês entenderem que eu sou esse Cristo que ressuscitou e está caminhando ao seu lado? Perceba comigo o versículo 31. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Perceba que eles só foram entender que aquela pessoa que estava caminhando ao lado deles era o próprio Cristo ressurreto. Tanto é que eles se depõem aqui dizendo, olha, mas nos ardia o coração, os nossos corações não ferviam quando ele expunha a palavra do Senhor, os nossos corações não ficaram aquecidos, não acendeu a chama dos nossos corações, nos abriram os olhos diante dessa exposição da palavra do Senhor. Eles demoraram a perceber que Jesus estava ao lado dele. E nós temos aqui o poder da palavra explicada para transformar os corações das pessoas. Jesus expondo-lhes a palavra. Meus irmãos, não permita que os seus problemas pessoais tire a sua comunhão com o Senhor. Não permita que o seu sofrimento tire a verdadeira mensagem do Evangelho do seu coração. Não permita que a cegueira espiritual faça você não enxergar aquilo que a Bíblia traz com tanta clareza sobre esse Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. E o texto fala, mas ele desapareceu da presença deles. E somente depois disso que reacendeu a chama dos corações desses discípulos. Jesus andando ao lado deles, eles não reconheceram. Eles só foram reconhecer quando Jesus partiu o pão e tendo dado graça. E esse partir o pão aqui não era ceia, era simplesmente o alimento que eles iriam ali desfrutar naquele momento. Aí que as escamas caíram dos seus olhos. Aí que eles foram entender que aquele que estava caminhando ao lado deles era o próprio Cristo ressurreto. Às vezes nós caminhamos nessa caminhada da fé há anos. Talvez você que está aqui nessa noite é membro da igreja há muitos anos. Mas essa chama já não arde mais no seu coração. Mas você já não consegue enxergar esse Cristo na sua vida. Parece que na sua vida Jesus ainda está na cruz. Às vezes parece que na sua vida Jesus está dentro do sepulcro. Às vezes na sua vida parece que esse Jesus está muito distante, não está ao seu lado. Às vezes parece distante conciliar esse Cristo ressurreto com os seus problemas, com a sua vida, com esse mundo terrível pelo qual nós vivemos. Porque nós permitimos que essa sequidão dos nossos corações não nos faça enxergar o óbvio. Jesus ao nosso lado. Eu fico parando para pensar sobre esse texto, e eu já pensei sobre esse texto várias vezes. Se eu tivesse no lugar desses discípulos, como seria a minha reação? Como é que é andar com Jesus durante 3 anos, presenciar milagres, ouvir o Sermão do Monte, entender coisas sublimes, e mesmo assim não conhecer Jesus? Por isso que é possível você ser membro da igreja e não conhecer Jesus. É possível você ter lido a Bíblia toda e esse Jesus não ter mudado o seu coração, porque você não se permite mudar. Meus irmãos, entenda uma coisa. Esse Jesus ressuscitou ao terceiro dia para transformar a sua vida. Mas se você não viver essa verdade da ressurreição, não vale de nada. Você está perdendo o seu tempo aqui na igreja. Porque você está preocupado demais com as outras coisas, a não ser com aquilo que é mais importante. Mas nós temos um terceiro caminho, o caminho da confirmação.
que é os versículos 33 a 35, e diz assim: na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram-lhe o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Eles só reconheceram Jesus quando Jesus partiu o pão. E aí abriram-se os olhos desses discípulos. Aí abriram os olhos espirituais da vida deles. As escamas caíram, porque eles puderam então enxergar. E o que eles foram fazer é anunciar a ressurreição de Cristo. Por isso que eles falaram no versículo 34, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Meus irmãos, o que nós temos que entender, o que esses discípulos entenderam, é que a ressurreição, ela é capaz de iluminar os nossos corações entristecidos. É capaz de ressignificar as nossas vidas, trazer esperança para aquilo que está perdido, para trazer um recomeço em nossas histórias. A ressurreição de Cristo é a vitória sobre a desesperança. A ressurreição de Cristo nos lembra que não importa o quão pesado é o nosso caminho, mas Cristo está vivo e caminha conosco. A ressurreição de Cristo nos lembra que há uma esperança de um futuro, em saber que existe um novo céu, uma nova terra, que nós somos apenas peregrinos neste mundo. Estamos caminhando rumo a Jerusalém celestial. A ressurreição de Cristo nos lembra que nós também ressuscitaremos quando Jesus vier em glória, porque ele é a primícia dos que dormem, como Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, como por causa de Cristo ter ressuscitado, sendo a primícia daqueles que morreram, nós também ressuscitaremos e estaremos na glória com o Senhor. Se isso não traz esperança ao seu coração, se isso não aquece o seu coração, nada neste mundo vai trazer sentido à sua vida. Nada neste mundo vai preencher o vazio do seu coração. Nada neste mundo vai alegrar o seu coração. Porque somente a ressurreição de Cristo para trazer sentido à sua vida. O Cristo ressurreto reacende esse testemunho acerca daquilo que de fato aconteceu. Veja, não só esses discípulos no caminho de Emaús, não só essas mulheres viram Jesus ressurreto, mas Paulo traz um relato daqueles que viram Jesus ressurreto. 1 Coríntios 15 vai dizer assim: e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até hoje. Porém, alguns já dormem. Dorme aqui é um eufemismo para aqueles que morreram. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e ao final, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Ou seja, não faltaram testemunhas para testificar que Jesus de fato ressuscitou ao terceiro dia. A ressurreição de Cristo não é uma fake news, como tentaram ensinar ao longo da história, que as mulheres foram no sepulcro errado, que os discípulos sumiram com o corpo de Cristo. Não! Nós cremos nessa verdade soberana, nessa verdade sublime. Isso é a centralidade do Evangelho. Que Cristo veio a este mundo, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e subiu e está à destra de Deus Pai, governando o seu mundo, governando todas as coisas que foram criadas. Nós não cremos nessa mentira. Nós cremos nessa verdade, que de fato Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus é a base da nossa fé, porque se tirarmos a ressurreição de Cristo, acabou a nossa fé. Estamos perdendo tempo de vir aqui nessa noite, cantar ao Senhor e prestar esse culto a esse Deus, porque sem a ressurreição, a nossa fé seria em vão. Nós ainda seríamos escravos do pecado, estaríamos mortos em nossos delitos e pecados, estaríamos fazendo a vontade da carne e não a vontade de Deus. Sem a ressurreição de Cristo, a nossa pregação seria vazia, não passaria de meras retóricas vazias, oratórias vazias, ministérios vazios, igrejas vazias de Deus. Nós temos que entender a importância da ressurreição de Cristo,
Porque se você não entender a ressurreição de Cristo e as aplicações e implicações em sua vida, você não entendeu o Evangelho e você não vai viver a verdade do Evangelho. Vivemos por muitas vezes, e por vezes, um cristianismo sem Cristo. Quantas igrejas, movidas por multidões, cantando e adorando, não sei que Deus é esse, mas não tem Jesus no seu coração, porque ele serve um Deus, que não é o Deus das Sagradas Escrituras. Ele serve um Jesus, que não é esse Jesus que ressuscitou ao terceiro dia e trouxe sentido às nossas vidas. Nós vivemos muitas igrejas sem Cristo, muitos membros sem Cristo, às vezes um ceticismo incabível, esse racionalismo lastimável, onde nós não cremos mais na ação do Espírito Santo, nós não cremos mais nesse Deus. Às vezes chegamos na igreja com os corações vazios e saímos daquela porta com os corações vazios, porque a palavra entra no ouvido e sai no outro, e eu não tenho transformação na minha vida, porque você não crê mais naquilo que é a palavra do Senhor. Por muitas vezes você está parecido como esses discípulos do caminho de Emaús, que falam sobre Deus, que andou com Deus, mas tem o seu coração vazio do Senhor. Por isso que eles falam que depois que eles entenderam, e quando Jesus estava expondo a palavra, aqueceu os corações deles. Porque é isso que a palavra de Deus faz aos nossos corações, aquece, traz sentido, traz vida. E às vezes você só está na igreja porque você acostumou a estar na igreja. Eu vou no culto, converso com uma pessoa ou outra, vejo meus amigos e vou embora. Mas é porque eu faço isso, sou líder daquilo outro e vou embora. Cadê esse Jesus do seu coração que ressuscitou ao terceiro dia? Cadê a transformação que você precisa ter na sua vida? Quantas vidas secas, quantas vidas sem pulsação, sem ação do Espírito Santo, porque tem permitido esse Espírito Santo ser apagado do seu coração. Sem a ressurreição de Cristo, os discípulos não pregariam a mensagem da ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado, eles não teriam sido capazes de morrer por uma fake news, por uma mentira. Vou fazer um relato aqui para vocês verem como que os apóstolos de Jesus morreram. Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro a morrer, foi decapitado à espada por causa do Evangelho, da ressurreição de Cristo. Pedro morreu crucificado em 67. Bartolomeu foi chicoteado até a morte. André foi crucificado em uma cruz em formato de X, chicoteado por 7 soldados. Tomé foi morto, atravessado por uma lança. Tiago, filho de Alfeu, foi lançado do penáculo do templo e apedrejado até a morte. Mateus foi morto à espada. Matias foi apedrejado e depois decapitado. Paulo de Tarso suportou prisões, torturações, decapitado. Tiago, meu irmão de Jesus, foi jogado a mais de 300 metros de altura do penáculo e depois espancado até a morte. João foi exilado na ilha de Patmos. Esses homens morreram por uma verdade, porque de fato Cristo ressuscitou, a cruz está vazia, o sepulcro está vazio, mas o trono de Deus está preenchido com a presença santa de Cristo, que vive e precisa estar vivo nos nossos corações. Por isso que é importante a ressurreição de Cristo. Sem a ressurreição de Cristo, os nossos pecados não seriam perdoados. Nós podemos nos achegar a esse Deus com os corações contritos, quebrantados e orar a esse Deus: Senhor, perdoa-me, porque eu falei coisas que não deveria falar, porque eu fiz coisas que não deveria ter sido feito. Por causa da ressurreição de Cristo, nós temos salvação, vida eterna, sentido para as nossas vidas. Jesus, ele se fez pecado por você, porque em Isaías 53, quando o texto que nós acabamos de ler, assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma por oferta pelo pecado. Jesus se fez pecado na cruz por você. Jesus se fez ladrão, adúltero, corrupto, mentiroso na cruz por causa de você, para que tivéssemos salvação, remissão de pecados. Por isso que, diante de tamanho sofrimento, Jesus, recebendo toda a ira de Deus na cruz,
por causa dos nossos pecados. Se Jesus não ressuscitou, vã é a sua fé e você está perdendo o seu tempo. Perceberam a importância da ressurreição de Cristo? Perceberam a importância da ressurreição de Cristo para nos trazer esperança, recomeço, diante deste mundo perdido pelo qual nós temos vivido? O verdadeiro encontro com Cristo transforma o abatido em uma testemunha, como esses discípulos fizeram. Uma fé renovada, um testemunho corajoso que encoraja você a proclamar esse evangelho que mudou a sua vida, que mudou a sua história. A estrada de Emaús nos ensina que mesmo diante da decepção, Cristo caminha conosco. Essa estrada de Emaús nos ensina que as Escrituras aquecem os nossos corações e reafirmam essas verdades tão importantes para as nossas vidas. A comunhão com Cristo renova o coração e move os nossos pés para caminhar e fazer a verdade do Senhor. Se você que entrou aqui nessa noite se sente sem direção, se você que entrou aqui nessa noite se sente aflito, com os corações abatidos como esses discípulos, entenda uma coisa: Jesus, que está ressurreto, Ele está ao seu lado. Esse Jesus morreu para abrir a sua mente, para justificar o seu coração, para perdoar os seus pecados, para ressignificar a sua história. Hoje, nós temos que reacender essa verdade nos nossos corações. Temos a certeza que a morte foi vencida, que a esperança foi restaurada e que Cristo está ao nosso lado. Jesus ressuscitou. Jesus, Ele está vivo. Que você possa reconhecer esse Jesus ao partir do pão e da comunhão e ao ler as Sagradas Escrituras. Que a sua estrada de tristeza se transforme no caminho de esperança e você entenda que sem a ressurreição de Cristo, a nossa vida não passa de um mero vazio. Vamos cantar essa canção, depois estarei orando com os irmãos.